Olá, estamos iniciando mais um programa da série Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD. O nosso tema de hoje são os batalhadores do Brasil depois da pandemia. E o nosso convidado é alguém que criou essa expressão, é o ministro Guilherme Afif. Assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, Afif é ex-ministro das micro e pequenas empresas, ex-vice-governador de São Paulo, foi deputado federal constituinte e também candidato à presidência em 1989, o currículo é longo, ex-presidente nacional do SEBRAE, ex-presidente da Associação Comercial de São Paulo, primeiro e sempre presidente aqui da Fundação Espaço Democrático. Talvez tenha esquecido alguns itens, secretário estadual, por exemplo, mas o currículo é vasto e é muito bom para nós, porque com toda essa experiência ele pode nos falar a respeito do tema do Brasil, dos batalhadores e do Brasil na sequência. Doutor Guilherme Afif, seja muito bem-vindo. Eu quero cumprimentar a todos, a você, Rondino, os que participam conosco desse debate, nosso querido amigo professor Machado e o nosso querido amigo Vilmar Rocha, nosso vice-presidente do Espaço e companheiro de longas batalhas. É um grande prazer, Rondino. Obrigado, ministro. Nós vamos exatamente apresentá-los na sequência. Participam conosco o economista Luiz Alberto Machado, colaborador como eu do Espaço Democrático, e o ex-deputado federal e ex-chefe da Casa Civil do governo de Goiás, coordenador nacional de relações institucionais da Fundação Espaço Democrático, Vilmar Rocha. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela participação. Ministro, há alguns dias nós entrevistamos aqui nesse programa o economista José Roberto Afonso. E a minha primeira pergunta a ele foi sobre esse vasto segmento social que o senhor costuma chamar de batalhadores do Brasil. São aqueles milhões de trabalhadores informais e microempreendedores individuais que não têm proteção alguma, como aqueles que têm carteira, né, têm o seguro-desemprego. E nesta pandemia, Covid-19, eles se viram, de repente, sem trabalho e sem renda. O povo diria que ficaram com a brocha na mão. Tiraram a escada desse pessoal que ficou sem renda. O Zé Roberto Afonso propõe a criação do que ele chama de seguro-destrabalho, um seguro-desemprego amplo como forma de proteção para esse segmento. O senhor o que é que pensa dessa proposta em particular e também da situação e das perspectivas futuras dos batalhadores do Brasil? Olha, em primeiro lugar, esse segmento é de total desconhecimento das estruturas de governo. Eu sempre disse e afirmei no passado que o Brasil tem mais acostamento do que pista. Ou seja, a economia informal é tão grande quanto a economia formal, só que ela não é do conhecimento das políticas públicas. O Banco Central nunca ouviu falar desse povo. O sistema bancário nunca ouviu falar desse povo, porque eles trabalham aí numa faixa de elite da sociedade. E a economia come solta embaixo. E ela responde por uma parcela da ocupação de mão de obra muito grande. Só que agora eles resolveram ir buscá-los, porque com a paralisação da economia, esse povo ficou sem chão. E aí se levou a ajuda dos R$600 para um mundo desconhecido. E está aparecendo gente todo santo dia. Eles estão impressionados porque já estão atingindo um número de 50 milhões de pessoas. E agora a pergunta é: até quando a nossa economia vai ficar paralisada? Porque se ela ficar paralisada por mais tempo, esse orçamento não cabe no orçamento público, não vai ter recursos para sustentação, a não ser dar oportunidade de trabalho. Foi com esta inspiração que nós propusemos a criação do MEI, né, para poder trazer esse povo para a legalidade. Parte veio, até porque eles não são fora da lei, é que a lei é fora deles. Ou seja, nós fizemos uma legislação que não tem nada a ver com esta realidade. Temos uma legislação trabalhista que não retrata a realidade da relação de emprego entre esse universo pequeno das relações informais. Portanto, simplesmente dar um seguro social, nós estamos dando. Tá? O governo está dando.
temporariamente, mas o orçamento não aguenta e depois fica muito pesado para a futura retomada. Luiz Alberto Machado, sua questão para o ministro Afif? Ela dá, de certa forma, sequência a essa preocupação. Diante da crise do coronavírus e a necessidade de manter, criar empregos, como o governo pretende fazer para ajudar as empresas a cumprir a lei de contratação de aprendizes, dado o momento de dificuldade. O CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola, apresentou uma proposta para gerar 400 mil vagas para aprendizes por 2 anos, ao custo de 6 bilhões de reais em todo o período. 6 bilhões representariam 50% do salário do aprendiz, que seria bancado pelo governo na parceria com as empresas, que pagariam a outra metade. Para conseguirem atender a lei na crise, gerar vagas para jovens e continuar treinando meninos e meninas para a vida profissional. Detalhe, esses 6 bilhões representam apenas 1% do valor de 600 bilhões, quantia apresentada pela equipe econômica como um pacote de ajuda governamental para a economia. Você que faz parte dessa equipe, Guilherme, acredita viável essa ajuda em formato de parceria do governo com o setor privado, sobretudo com as pequenas empresas que têm mais dificuldades nesse momento? Olha, tão logo você como me contatou, eu contatei o CIE, né, e colocamos já a campo os estudos necessários, porque essa proposta veio em boa hora. Por quê? Porque aquela medida provisória que falava da carteira verde e amarela, que era exatamente para dar os empregos aos jovens, ela caducou, ela caiu, o Congresso deixou cair. Tá? Então, nós temos que dar uma resposta para essa juventude sem emprego. E o programa Aprendiz é uma menina dos nossos olhos. Eu lutei muito por isso, desde a implantação da Lei 1097, no ano de 2000, né, juntamente com o nosso companheiro Rogério Amato, nós corremos o estado de São Paulo inteiro, levando a notícia do aprendiz, né, dentro da legislação a partir dos 14 anos, porque essa é uma das formas, Machado, de combater a violência, porque principalmente nas periferias, esse jovem a partir dos 14 anos ele é proibido de trabalhar, é só aos 16. E o que acontece? As empresas têm até medo de contratar um menor, está o rigor da legislação, da exploração do trabalho infantil, então eles preferem contratar os mais velhos e os jovens vão ficando abandonados. E o programa do Aprendiz, que foi concebido, que é um bom programa, só que é um programa que abrange só 2% da empresa nacional, porque não é aplicado à micro e à pequena empresa. E a ideia é pegar um programa como esse para a micro e pequena empresa, para ela contratar pelo menos um desses jovens a partir dos 14 anos, com a assistência que a lei prevê e que o governo racharia o custo. Então, o que seria? A micro e a pequena empresa pagam metade do salário, o governo paga a outra metade por 2 anos, porque a grande escola do trabalho é dentro da empresa. E é esse o caminho que nós temos que seguir. Portanto, aguarde que a semana que vem eu volto a você com algumas novidades junto ao CIE também, para nós implementarmos esse programa. Excelente. Perfeito. Deputado Vilmar Rocha, sua vez. Bom, Afif, prazer vê-lo, ouvi-lo localmente, não pessoalmente, né? O Rondino falou aí em 30 anos, eu fui cabo eleitoral do Afif na candidatura a presidente em 89. Estamos aí, né, Afif, todos firmes, continuando a discutir e trabalhando para que o Brasil vá para frente. Eu queria... Rondino, eu vou sair um pouco do script aqui que você me deu, Claro. Mas é o seguinte, Afif, a crise sanitária do coronavírus ainda está em desdobramento no Brasil. A gente tem mais perguntas do que respostas para ela. Mas a previsão é que ela não se resolverá nos próximos 90 dias. Você vê possibilidade da prorrogação
do voucher coronavírus, ou do coronavírus voucher, e a segunda, porque vai chegar um determinado ponto que vai voltar ao estágio inicial. As pessoas não estão sem trabalho, a economia está relativamente parada. Como é que as pessoas vão sobreviver daqui a 2 meses, quando encerra o prazo do coronavírus voucher? E outra coisa, até quando, né, que essa situação vai continuar? Nós não sabemos. Mas as empresas, e sobretudo as pequenas empresas, restaurantes, as pequenas empresas que estão mais fechadas, como é que elas vão resistir? O que o Ministério da Economia pensa? E, sobretudo, você que tem uma longa história trabalhando com micro e pequenas empresas, de fortalecer esse setor, o que você nos diz? Como é que nós vamos fazer? Vamos colocar um tempo aí, até 31 de dezembro. Eu nem vou falar em 2021. Como é que vai fazer até 31 de dezembro deste ano, neste quadro que daí? Como é que vão sobreviver as empresas e, em especial, as micro e pequenas empresas? Olha, Vilmar, nesses nossos 30 anos de convivência, eu tenho certeza que nem você, nem eu, nem os nossos amigos que aqui estão, vivenciaram algo igual. É algo absolutamente inédito. No mundo, o mundo está perplexo. Nós estamos rumo a uma profunda recessão, né? Uma profunda depressão. O nosso PIB deve estar sendo anunciado hoje. A previsão é uma queda de 5% do PIB. E olhe lá, pelo grau de paralisação que nós temos. Você sabe que, do outro lado, nós temos aqui uma vantagem comparativa do Brasil perante o mundo. O motor da agricultura continua. Você que é lá de Goiás, nós estamos batendo recordes e recordes de produção. E hoje, a China, nessa sua profunda crise também, o Japão na profunda crise, esse povo tem que comer. E quem é hoje o celeiro de abastecimento do mundo é o Brasil, né? Nós precisamos falar isso com todas as letras. O agronegócio está segurando. A nossa balança comercial não teve queda. Ela continua se mantendo. Então, e o dólar também ajuda, né? O dólar. O preço do dólar ajuda. Ele é dólar, mas é quantidade. Nós batemos agora 254 milhões de toneladas de grão em termos de produção. E ela não parou porque também o consumo não parou. Isso vale para a Europa, não vale só para os Estados Unidos, que é concorrente nosso, né? Mas o restante, a Ásia toda hoje, olha para o Brasil com olhos de dependência. Eles dependem para comer da gente. Esse é um ponto positivo dentro desse quadro negativo. Agora vamos falar internamente da nossa economia. A nossa preocupação é que nós tenhamos mais falidos do que falecidos, né? Quer dizer, essa pandemia pode trazer uma falência histórica de um agrupamento de pequenos empresários que, inclusive, compõem cadeias produtivas de grandes empresas, né? Se você pegar, por exemplo, o mercado atacadista, tão conhecido, tem empresas que sustentam no atacado, distribuem para 200 mil empresas. Você imagine se para essa empresa atacadista houver uma falência em massa desses distribuidores. Então, eles também não querem isso. E a única forma que nós temos de tentar manter o oxigênio, né, seria através do crédito. E, infelizmente, o crédito no Brasil é coisa de elite. Infelizmente, o sistema bancário brasileiro ele é oligopolista e não trabalha com pobre, não trabalha com pequeno. Essa é a dura realidade. É verdade. Tanto é que nós estamos trabalhando muito firmemente agora, Vilmar, num programa que se chama Pronamp, que foi já aprovado no Congresso Nacional. Nós estamos aqui ultimando, porque o que o sistema bancário alega é a garantia.
Esse pequeno não tem garantia para dar, ele só tem a sobrevivência. Então, nós temos 2 programas de crédito. Um é com o FGO, que é o Fundo de Garantias Operacionais do Banco do Brasil. O governo vai colocar 10 bilhões, aliás, 15 bilhões de reais no FGO, que será aberto a todos os bancos. O que é isso? O FGO vai garantir a operação em até 85%. O banco só assume 15% do risco. Quer dizer, nós estamos atuando em cima do risco. E, com isso, nós daríamos um crédito destinado à microempresa, que é aquela que fatura até 360 mil por ano e que representa 78% do universo empresarial, um crédito com um juro menor do que 8% ao ano ou 7% ao ano, tá? Ao ano, portanto, um juro bem suportável, com um prazo de carência de 8 meses e com retorno em 36 meses. O segundo programa é pegar as grandes empresas que trabalham com pequenas empresas. O exemplo é o mercado atacadista, né? Vamos pegar um exemplo de uma Martins, por exemplo, que trabalha com 200 mil pequenas empresas. Então, o BNDES pode dar um aporte de crédito a ela através do FGI, que é um fundo garantidor também, para poder ele distribuir o capital de giro entre suas empresas aliadas para que ele possa sobreviver. A mesma coisa uma fábrica, a mesma coisa uma rede de lojas que tenha costureiras como fornecedoras, eles têm que pegar esse crédito e fornecer para essas costureiras. Portanto, é através do crédito que nós vamos manter essas empresas vivas enquanto não funciona. Com essa carência, é o único instrumento que nós temos. Além disso, para o MEI, né, que é esse informal, foi estendida a ajuda dos R$600. E ela está limitada, porque adiar esse processo, eu tenho sérias dúvidas em função do orçamento, até porque nós estamos gastando muito nessa pandemia. Ok. Ministro, tem aqui uma pergunta que foi enviada pelo professor Roberto Macedo, que vai mais ou menos nessa linha já do que o senhor está falando. A preocupação dele, ele está dizendo que é muito válida essa preocupação com a saúde da população diante do Covid, com a saúde econômica, mas ele está preocupado com a queda no PIB, da atividade da economia, e também com a arrecadação de impostos. Ele pergunta se você vislumbra alguma perspectiva do governo focar uma reação rápida, ou mais rápida possível, mesmo que seja no ano que vem. Como é que o senhor está vendo isso de uma maneira geral? Nós estamos com a mão muito amarrada, né? Quer dizer, muito amarrada, porque nós dependemos da decisão da ciência, né? Que não decide nada, porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Tanto é que se fala uma coisa, depois, quando você olha, acontece outra. Quer dizer, essa pandemia está se expandindo, se prolonga o período de recolhimento e depois a resposta é um aumento do número de casos. Esse recolhimento das pessoas pode funcionar na classe média, mas eu quero saber como é que funciona na favela, como é que funciona na periferia, como é que você vai fazer recolhimento numa casa de um cômodo com 8 pessoas. Eles não têm nem como ficar todos dentro da mesma casa. Então, não há respeito nenhum a esse tipo de ordem. Então, é um problema muito sério e ainda as autoridades sanitárias não deram um sinal, a não ser essa história do fique em casa, que parece que virou até bandeira política, de confronto político entre os que fiquem em casa ou não, vamos sair, vamos libertar determinadas atividades. Eu acho que esse fique em casa tem limite. Tem limite e não pode supor. Eu acho, é minha opinião, não é opinião do Ministério, não é opinião de ninguém. Eu acho, sinceramente, que nós não aguentamos mais do que 60 dias nessa condição. E isso você vai ter... Oi? Mas é o seguinte, eu concordo com você que a ciência está tonta, ela não tem respostas para essa pandemia. Respostas seguras, não tem. Mas a ideia do distanciamento social ou do lockdown é internacional, é no mundo todo. Eu tinha um filho que trabalhava na China. A China decretou um lockdown
inicialmente de 21 dias, prorrogou por mais 15 e agora prorrogou por mais 15. Como você sabe, a Índia, desculpe, não a China, a Índia. Como você sabe, a Índia também tem uma desigualdade social imensa. Quase metade da população vive abaixo da linha de pobreza e que tem esses problemas que tem aqui no Brasil. E lá foi lockdown mesmo, não pode sair de casa. Meu filho ficou quase 30 dias, 20 e tantos dias, dentro de um quarto de hotel. Então, em Nova York, no mundo todo, parece o seguinte, por falta de resposta e de conhecimento da pandemia, o único instrumento que resta é realmente o distanciamento social, em alguns casos o lockdown. Qual é a outra resposta razoável que se pode dar para evitar um crescimento grande? Eu acredito que não tem jeito, é a única coisa que se pode fazer no momento. Eu acho que não aguenta a pressão, Vilmar. Não aguenta a pressão. Você corre o risco de ir se prolongando muito, vai ter uma desobediência civil. Até porque eu acredito que a lei da sobrevivência é a maior das leis. As pessoas, por conta disso, elas aguardam. Você sabe que tem uma campanha terrível que gera um pavor, porque hoje nós estamos vivendo num regime de pavor. É só você ligar a televisão, não se fala de outra coisa, a não ser fique em casa, se salva, você vai morrer. Aí ficam me mostrando ainda covas, caixões. Até o prefeito aqui de São Paulo, outro dia, fez um comercial não, uma entrevista coletiva dizendo quantos sacos de defunto ele comprou, quantos caixões ele comprou, contra qual. A população que olha isso daí vai ficando cada dia mais apavorada e em favor do fique em casa. Mas isso tem um limite, não vai aguentar. Né? Então, eu acho que nós devemos nos preparar muito com as medidas de higiene. Essa sim. Eu estou aqui no interior, estou numa cidadezinha do interior que é Serra Negra, que eu vim aqui onde eu tenho a minha propriedade. A cidade inteira está de máscara, inteira. Inclusive no supermercado, na farmácia, todo mundo com álcool gel. Né? Já estão falando em abertura de lojas, porque aqui não tem nenhum caso de coronavírus, porque ele está concentrado, sim, nas cidades maiores, principalmente aquelas que têm periferia. Então, eu acho que os desiguais devem ser tratados desigualmente de acordo com suas desigualdades. Nós queremos tratar igualmente desiguais. E eu acho que essa política vai acabar vazando. Meu ponto de vista, embora a gente tenha todo o cuidado que você mesmo falou, porque é um mundo desconhecido para nós. Perfeito. Machado, sua pergunta. Claro que eu concordo plenamente com essa ideia de que está todo mundo tateando. A secretária, a diretora-geral, a nova diretora-geral do FMI, que tem um nome complicado, Kristalina Georgieva, refere-se a essa crise como nenhuma outra, porque é mais complexa, mais incerta e verdadeiramente global. Então, está todo mundo tateando. Eu vejo aqui as ideias que o Vilmar colocou, que você já citou. Eu lembro que, no caso da Segunda Guerra, os Estados Unidos lançaram bonds de guerra, títulos da vida para financiar a campanha dos militares americanos e dos aliados. E o que a gente vem fazendo é uma variação disso daí. Mas eu queria levar a questão para um outro lado, Guilherme. Queria deslocar a minha preocupação para o outro lado. Algumas das marcas da sua carreira, talvez a maior marca da sua carreira, tanto no setor privado como no setor público, residiu na defesa dos micro e pequenos empresários e do empreendedorismo. Um dos problemas enfrentados agora no combate à pandemia no Brasil foi a incapacidade de produzir aventais e máscaras para as equipes médicas. E esses produtos não são produtos que requerem alta tecnologia, como respiradores, por exemplo. Será que não houve uma falta de coordenação? Será que nós não podíamos ter acionado pequenas e médias empresas que ficaram aí durante muito tempo paradas para produzirem esse tipo de
de EPI, você trabalhou, eu lembro do exemplo que você dava lá da Sulanca, eu sei de um grande número de pequenos produtores desse tipo dessa característica que ficaram aí de mãos atadas. Não houve, acho que, uma demora e até agora não há uma falta de empenho em explorar esse recurso, que no Brasil é muito grande? Olha, eu acredito que já esteja acontecendo. Esteja acontecendo exatamente no subterrâneo. Hoje, por exemplo, as máscaras que você encontra não são aquelas máscaras já feitas na caixinha. A grande maioria é máscara de pano. Hoje, o que existe de fundo de quintal fazendo máscara de pano para poder abastecer a demanda não está escrito. Agora, como é que ela aconteceu? Ela aconteceu de forma espontânea, que é ocupar espaço de mercado. Tem mercado, eu estou ocupando espaço. Então, é difícil para o Planalto Central ou para os governadores detectarem esse tipo de movimento, mas ele já está acontecendo. Você pode estar certo. E tem outras atividades que nós não sabemos que ocupam espaço. Essa massa de pessoas ela vai ocupando o espaço. Quando você pensa que está tudo ocupado, de repente, lá por baixo, eles estão se infiltrando e ocupando os espaços abertos. Agora, um esforço como esse, de procurar, através da microempresa, a própria legislação, ela beneficiou agora, nestas compras, a compra local, a compra da pequena empresa local, que é o princípio da compra pública feita picada, não feita em grandes quantidades centradas, entendeu? Exatamente feito dentro dos municípios, dentro dos bairros. Então, esse dinheiro que vai ser liberado agora para estados e municípios, uma parte vai ser carreada para esse tipo de produção, sim. E até evitar as maracutaias, né? Porque outro dia, aí em São Paulo mesmo, um cara fornecendo 14 milhões de aventais, ele nunca produziu avental na vida, mas ele tinha um amigo no poder, né? Ministro, já que o Machado se referiu à questão, à experiência americana de lançar bônus para financiamento da guerra, depois ele saiu para a questão da produção de máscaras, eu queria voltar um pouco nesse tema e perguntar se por acaso o governo não pensou em nenhum momento em lançar algum tipo de título específico para o financiamento dessas despesas que o senhor diz que tem, os recursos não são infinitos, né? Houve alguma coisa Olha, nesse sentido? na verdade, você tem um orçamento, né, que o governo pode emitir moeda, pode emitir dinheiro, né, o governo central, logicamente. E nós estamos indo aí no limite em termos de... Para você ter uma ideia, a economia que nós fizemos com a reforma da Previdência para 10 anos, que daria mais ou menos aí 1 bilhão, né, de economia, 1 bilhão de economia, não, desculpe, 1 trilhão de economia, 1 trilhão de economia, praticamente nós vamos gastar em 3 meses. Nós já estamos atingindo 800 a 900 bilhões de reais em termos de gastos. Tá? Então, estamos suportando este processo. Agora, você tem que pensar o day after. Né? Como é que nós vamos fazer para pagar essa conta? Eu posso emitir título, eu posso emitir moeda, e depois isso vai ter que ser pago um dia. Né? E como é que você paga isso? Com produção, que gera impostos. E é através dos impostos que nós vamos repor. E quem gera imposto não é o poder público, quem gera imposto é a iniciativa privada. Por isso, o que nós temos que fazer na retomada é tirar o peso das costas da iniciativa privada para que ela possa voar rápido, para que ela tenha a condição de gerar produção, o Brasil retomar o seu processo de crescimento, e nós temos todas as condições para isso. Só que não podemos falir o sistema produtivo brasileiro. Ele tem que ser mantido que nem o urso que hiberna. Né? O urso hiberna no inverno, fica quietinho no inverno para voltar a todo vapor na primavera e no verão. Nós temos que nos preservar para esse tipo de retomada. E é isso que o governo está insistindo.
cuidado com o gasto irresponsável, porque depois fica mais difícil fazer a retomada depois. Ô, Fife, Aliás, eu quero só é a lembrar Fife. Sim. Lembrar um ponto que nós estamos injetando agora uma fortuna para estados e municípios, tá? Que foi aprovada aí essa PEC de guerra e etc. E o governo só pediu uma contrapartida, o governo central, que até 31 de dezembro de 2021 não tenha aumento do funcionalismo público. Não tenha aumento, não é cortar salário, não tenha aumento, é a contrapartida. Ele fez o Congresso, derrubou isso, e o risco que nós temos é do dinheiro que está sendo colocado na mão de prefeitos e governadores serem gastos em aumento de salário de funcionário, enquanto a sociedade está com corte de salário, está com desemprego, está com redução. Isso é revoltante. Quando você está formulando política e vê um comportamento no Congresso irresponsável desta forma, a gente fica muito aborrecido. Fife, você vê possibilidade, mesmo nesta pandemia, de, paralelamente, caminhar com as reformas estruturantes, por exemplo, a reforma tributária e a reforma do Estado? Eu, particularmente, acho que é mais importante, prioritária, a reforma do Estado do que a própria reforma tributária. A reforma tributária e fiscal, ela é um pacto político, ela não é um assunto técnico, porque você tem que pactuar isso com vários agentes da sociedade, estados, municípios, empresas, ela é complexa. E outra coisa, o papel agora é reduzir o peso fiscal do Estado, como você colocou nesse caso específico fica muito confortável com os governadores. Recebe o dinheiro e não tem nenhuma contrapartida. Fica muito confortável. Isso eu concordo com essa formulação. Mas, por exemplo, no caso da reforma do Estado, da reforma administrativa, que há muita gordura para se cortar, há muitos ajustes para se fazer. Você, que é o ministro da Economia, você vê possibilidade, daqui até o final do ano, de encaminhar ao Congresso a reforma do Estado, a reforma administrativa, às vezes até o momento é oportuno, porque tem uma justificativa forte, um argumento forte, um fundamento forte, que precisa de reduzir as despesas públicas com o próprio Estado, com a própria máquina. Você vê possibilidade de encaminhar isso, porque eu não vejo encaminhar isso ainda nesse ano. Ô, Vilmar, isso já estava encaminhado, que era a PEC do Pacto Federativo. Ela foi atropelada pelo coronavírus, né? Nós tivemos que não dar sequência e fazer algo meia-boca, que é essa PEC da emergência, que foi feita, né, para distribuir recursos para o Estado com a finalidade do gasto na pandemia. Mas esse projeto já estava pronto, como também encaminhada a proposta da reforma tributária, com uma comissão mista da Câmara e do Senado, onde iria se começar essa imensa discussão a respeito do problema da distribuição de recursos e dentro da filosofia do governo de mais Brasil e menos Brasília, ou seja, a descentralização dos recursos. Mas todos nós fomos atropelados por esse fato. E nós vamos ter que retomar, sim. E na reforma tributária, eu acho que antes de nós entrarmos na discussão de estados, municípios, repartição, IVA, eu acho que nós poderíamos já fazer a reforma da União, que seria a fusão do PIS/COFINS, que efetivamente daria um imposto a mais na prestação de serviço e que nós teríamos que compensar. Com o quê? Acabar com o imposto sobre mão de obra. Nós precisamos gerar emprego. É um absurdo nós onerarmos mão de obra do jeito que a gente onera. E a proposta era a introdução de um imposto sobre transações que iria substituir todo o imposto sobre mão de obra e que o Rodrigo Maia
resolveu interditar esse debate dizendo esse imposto aqui não passa. Quem é ele para dizer que um imposto não passa sem discutir? E nós agora vamos ter que recuperar isso e é urgente, porque a desoneração da mão de obra é o principal agora na retomada do emprego, como eu havia dito para o Machado, principalmente para a nossa juventude. Estou de acordo, temos que partir para a reforma. Para encerrar, ministro, uma questão mais política, mas sempre se reflete na economia. Bem a propósito do que o senhor vinha falando aí. O senhor se referiu ao Congresso aí, nessa questão aí da irresponsabilidade, de querer permitir aumentos e tal. Mas como é que o senhor avalia essa situação atual das relações entre o Executivo e o Congresso e os efeitos ou os problemas que isso poderia gerar? Como é que o senhor está vendo essa questão? Complexo, muito complexo. Esse relacionamento muito complexo. A gente entende que o presidente Bolsonaro ele veio com uma... Ele nunca enganou ninguém. Né? Nunca enganou ninguém. Ele foi eleito com um slogan: sou contra tudo isso que está aí. Bom, e chegou aqui e está procurando cumprir com aquilo que ele disse para não ter a tal relação do toma lá, tá cá. Só que agora isto pode ensejar um problema, que é a volta da negociação, principalmente com o Centrão, sobre o problema de barganha de quadros. Nós poderíamos ter feito um melhor acordo ano passado, que era através das emendas, porque a emenda parlamentar é legítima para levar recursos para os estados. Omar, você conhece muito bem isso. Você foi um chefe de Casa Civil lá em Goiás. Você sabe que essa relação é perfeitamente justificável, porque você está efetivamente levando benefício para quem recebeu voto na sua base. Então, essa distribuição poderia dar formação de maioria para o governo para passar as suas reformas em troca das emendas que vão para a sociedade, vão para os municípios. Só que nós perdemos essa oportunidade e agora a relação é uma relação que eu acho esquisita, difícil. Perfeito. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua participação nesse nosso programa Diálogos no Espaço Democrático. Agradeço Vilmar Rocha, Luiz Alberto Machado pela participação também e agradeço a você que nos acompanhou aqui mais esse programa. Até o próximo. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.